Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inclinou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Amados, é um privilégio poder falar-lhes novamente acerca dos cuidados de Deus, acerca dos propósitos de Deus, acerca dos seus planos que são muito maiores e muito melhores do que os nossos. É bem verdade que o Senhor muitas vezes nos leva por caminhos que nós não gostaríamos de andar, a fim de nos ensinar verdades preciosas para o nosso próprio benefício. E muitas vezes Deus nos faz caminhar e nos faz aprender por meio do sofrimento e da disciplina, a qual tem um valor superestimado na palavra de Deus. Querido, nós cremos, assim como está escrito na Escritura, em Hebreus no capítulo 12, que não existe filho sem disciplina. Outrora, um filho sem disciplina é considerado um bastardo. E é por isso que nós valorizamos a disciplina como um instrumento não apenas de conversão, não apenas como um instrumento de doutrinação, mas como um instrumento e um sinal claro do amor de Deus e da preservação, da verdadeira importância que nós temos aos cuidados do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, querido, ele reflete um período na história do povo de Israel, ao qual eles tiveram que caminhar pelo deserto durante um período de tempo muito maior do que era o previsto inicialmente. Mas eles tiveram que caminhar por esses longos caminhos, ao qual você sabe bem, o texto que nós acabamos de ler no versículo 2 dá-nos conta de que Moisés conduziu o povo durante 40 anos no deserto a fim de introduzi-lo na terra da promessa. E observe, querido, que mesmo Moisés, sendo o líder aclamado ainda hoje na nação de Israel, ele próprio sendo o líder e aquele que servia como porta-voz de Deus para aquelas pessoas, o próprio não teve o privilégio de adentrar. O Senhor o guardou antes que ele tivesse o mesmo privilégio que a geração de Caleb e Josué tiveram. Isso porque, querido, muitos dos que saíram do Egito, da servidão sob os domínios de Faraó, morreram no deserto.
O deserto é, sem dúvida alguma, desafiador. O deserto é um obstáculo entre aquilo que Deus prometeu e a nossa preparação até chegarmos até a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas. É por isso, querido, que Deus nos conduz muitas vezes a passarmos por alguns desertos na nossa vida, a fim de Ele extrair aquilo que há de melhor no nosso coração. É bem verdade, querido, que em meio à provação, em meio à escassez do deserto, muitos acabam sucumbindo e morrendo. Mas, querido, a despeito da morte de alguns pelo deserto, eu quero dizer que o deserto ele não mata um crente fiel e obediente à palavra do Senhor. O deserto, na verdade, ele se coloca no caminho do crente sincero, fiel, aquele que procura seguir os seus caminhos de acordo com a lei do Senhor. O deserto é a escola do Espírito Santo. É um instrumento de preparação, é um instrumento onde Deus vai forjar o nosso caráter a fim de extrair o suprassumo de você e também de mim. Todos nós, queridos, estamos em pleno exercício de preparação. Afinal de contas, o próprio Jesus já advertia os seus discípulos dizendo: vou lhes preparar lugar. João capítulo 14, versículos de número 1 e 2, o próprio Senhor vai dizer que ao preparar lugar, ele viria outra vez para buscar a sua igreja, e nós que estamos aguardando a promessa de Deus se cumprir, passando muitas vezes por luta, por provação, por desertos, nós devemos entender que o Senhor está nos conduzindo e nos levando ao aperfeiçoamento. Não é propósito do Senhor que crentes morram pelo deserto. O deserto, ele mata crentes, na verdade, que são pura enganação. São pessoas que não vivem verdadeiramente o evangelho a qual está sendo proposto. É por isso que muitas pessoas, no meio da provação, da luta, acabam desistindo no caminho. Mas o crente sincero, fiel, ele permanece na luta, na tribulação, na angústia, porque ele sabe que Deus tem preparado o melhor para ele. A Bíblia vai dizer, querido, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ainda que Ele nos conduza pelos desertos da vida, Ele sabe o que está fazendo. Aliás, o salmista, no Salmo de número 23 e versículo 4, ele vai nos dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, a palavra de Deus está nos dizendo que ainda que nós passássemos pelos desertos da vida, pelos vales muitas vezes que nós temos que experimentar, ali há a clara manifestação do cuidado e do zelo que Deus tem por cada um de nós. A vara e o cajado do Senhor consolam o crente em meio à provação, à tribulação. E é interessante nós observarmos esse período de tempo a qual os homens de Deus também passaram se preparando. O número 40, ele é simbólico na Escritura. Representa a caminhada do povo, 40 anos pelo deserto. 40 dias aos quais Jesus esteve se preparando em jejum para cumprir a missão que o Pai confiou. 40 dias e 40 noites durou o tempo das águas do dilúvio. 40 dias também Moisés e Elias se prepararam para o exercício da sua missão. Mas, querido, a despeito do que tem se falado aí, porque muitas vezes nós vemos as pessoas usando a palavra de Deus para fins escusos que não a pregação fiel da palavra, querido.
Muitas pessoas usam o momento político e a situação a qual o Brasil e o mundo estão enfrentando para tentar justificar suas práticas. E eu quero logo te dizer, querido, que o período de tempo a qual é mencionado 40 anos, 40 dias, não tem nada a ver com a quarentena que nós estamos sendo submetidos, porque não é o mesmo período de tempo. A quarentena não necessariamente indicam 40 dias para nós, mas um tempo que nós estamos passando, nos consagrando, nos preparando a fim de sermos forjados na palavra, na vontade de Deus para as nossas vidas, querido. Muitas vezes nós vemos pessoas que querem fazer uso político da palavra de Deus e muitas vezes colocar palavras onde não há. E eu quero dizer a você que a palavra de Deus não deve ser usada com esses propósitos. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, querido, deve nos provocar a uma reflexão profunda nesse período de tempo, porque daqui a alguns dias, creio eu, tudo será liberado. É questão de tempo. Eu não sei quanto tempo irá demorar essa quarentena que os governadores, os prefeitos das cidades estão submetendo a população como medidas preventivas para que o contágio por causa do coronavírus não se alastre mais e cause danos ainda maiores à nossa população. Cada dia nós percebemos que o número de mortos e de infectados aumenta. E nós devemos ter prudência, devemos ter cautela, sim, claro. Mas nós não devemos usar a palavra de Deus a fim de justificar os nossos posicionamentos políticos. A palavra de Deus, querido, deve ocupar a centralidade na nossa vida, porque a partir do momento que nós nos debruçamos sobre essa palavra, é o Eterno quem está falando através de nós. Muitas vezes foi o que aconteceu no período do profeta Jeremias. Na última pregação que nós tínhamos a oportunidade de falar, Jeremias teve que dizer ao povo cativo de Babilônia que a profecia a qual foi dada pelo profeta, o falso profeta Ananias, ele disse ao povo que o cativeiro iria durar apenas 2 anos, mas a palavra veio por intermédio de Jeremias dizendo que o período de tempo seria muito maior, seriam 70 anos de provação, 70 anos guardados no cativeiro, e Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. É muito triste quando nós percebemos, irmãos, algumas pessoas se aproveitando do momento e da situação. As pessoas estão solícitas por ouvir coisas boas e muitas vezes as pessoas se apresentam no seu oportunismo para dizer aquilo que Deus não disse, aquilo que Deus não mandou falar. Então, querido, eu quero dizer a você, use a palavra de Deus com prudência, pregue a palavra. As pessoas estão famintas, estão sedentas, elas querem ouvir, mas deixe seu posicionamento político de lado. Pregue a palavra, inste, exorte a tempo e fora de tempo. Esse é o nosso ofício, é o nosso dever como ministros de Deus, para trazer consolação, ânimo, fé, despertar fé em Deus nas pessoas. Porque, querido, as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão temerosas, as pessoas não sabem mais a quem recorrer. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, querido. Eleva os meus olhos para os montes, eleva o teu também, que é de onde virá o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E certamente é o teu socorro que também vem de lá. O salmista no Salmo 19, versículo 1 e 2, vai dizer algo que pulsa o meu coração todas as vezes que eu me deparo com essa palavra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. Um dia discursa outro dia e a noite discursa outra noite. Ei, querido, se você não sabe para onde olhar, a quem recorrer, eu quero te dizer, olha para cima, querido. Olha para cima. Busca em Deus a resposta para os teus maiores questionamentos. Jeremias 33 e versículo 3 vai dizer, clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se tu não sabes, querido, o que está por vir, pede sabedoria a Deus, clama ao Senhor, busca ao Senhor enquanto se pode achar, e invoca enquanto Ele está perto, porque esse tempo que nós estamos passando de quarentena, seja lá 40 dias, nós também estamos passando pelo período chamado período da quaresma, quando nós estamos 40 dias antes da Páscoa, e é um período que nós deveríamos estar solícitos para ouvir a palavra de Deus. Estar com os corações, a mente e os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem a falar. A palavra de Deus vai nos dizer, e eu quero compartilhar com você, Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Vai dizer, Hebreus capítulo 3, versículo 8, perdoe. Vai dizer, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque esse povo a qual Moisés estava advertindo antes de entrar em Canaã, era um povo de dura cerviz. Muitos morreram pelo deserto por causa da rebeldia e da dureza do coração. E querido, nesse período de tempo em que você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração, querido. A palavra de Deus visa produzir fé no teu coração, esperança no teu coração. Mas para isso você precisa lembrar que sobre tudo e sobre todos existe um Deus que governa a minha vida, que governa a tua vida, que conduz a história até o seu cumprimento pleno, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos lembrar do Senhor. Precisamos fazer esse exercício de memória, porque se nós temos algo como peculiar, é a nossa falta de memória. Muita gente parece que tem amnésia, esquecimento. As pessoas são ingratas. Querido, Jesus operou um milagre em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, onde ele curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer ao Senhor, e esse um que voltou ainda era samaritano, não era nem judeu, era um estrangeiro. Portanto, nós percebemos que não é próprio da natureza humana ser grata, se lembrar. Nós temos uma facilidade enorme de esquecer o bem que as pessoas nos fazem. E eu quero te dizer, querido, a palavra de Deus está vindo diretamente ao teu coração nesse momento. Não esqueça das benfeitorias que Deus tem feito na tua vida, que as pessoas têm feito na tua vida. Afinal, elas são instrumentos de Deus para te abençoar. Quantas vezes, querido, eu não fui grandemente abençoado através da instrumentalidade de algum irmão, que foi resposta de Deus à minha oração. Mas como eu disse, querido, esse texto ele vai nos dar conta de um período de tempo no deserto onde Deus está espremendo o povo, onde Deus está castigando o povo, onde Deus está apertando o povo, está oprimindo o povo, está humilhando o povo, mas está guiando o povo até que eles cheguem exatamente aonde Deus quer que eles cheguem. Querido, a aprovação de Deus, ela tem um propósito. Deus não nos prova pura e simplesmente por provar. Deus envia a aprovação para extrair o que há de dentro do teu coração. Olha o que diz o final do versículo 12. Eu te humilhei e te tentei. Tentar é provar. Para saber o que estava no teu coração. Para saber se tu guardarias ou não a palavra. E te humilhou. E te deixou ter fome. Mas te sustentou com o maná. Tu que não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender. Olha só, querido, a palavra de Deus para o teu coração nesse momento. Para te dar a entender
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos refletido sobre isso, que a nossa vida vale muito mais do que o nosso mantimento, daquilo que nós temos na despensa para comer. Porque muitas vezes, querido, você se dirige à tua despensa e se encontra vazia. Quantas e quantas pessoas, durante esse período de quarentena, não ficaram privadas de alimento, ficaram preocupadas pela subsistência da sua família e de si mesmo. É natural que haja a preocupação, que haja um cuidado, que haja esse movimento nosso em direção ao suprimento das nossas necessidades. Mas Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25, que nós valemos muito mais do que as aves dos céus, que não semeiam e não ajuntam em celeiros, e que nós valemos muito mais do que essa vestimenta que nós estamos trajando. A nossa vida, querido, é muito mais importante. E quando Deus nos conduz a passar por um momento de provação, de privação, de escassez de recursos, de fome muitas vezes, de sede, o Senhor quer nos ensinar que essas coisas não são as mais importantes. Jesus é mesmo quem repete essas palavras dizendo, Mateus no capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no período de tempo em que ele está jejuando ao Senhor. Mateus capítulo 4 e versículo 4, Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, que a nossa preocupação não esteja somente naquilo que nós iremos comer, porque afinal de contas, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. É ela que concede a nós o discernimento espiritual para que nós possamos recorrer em Deus o socorro para os nossos problemas. A Bíblia também vai dizer no versículo 4 que nesse período de tempo de 40 anos a provisão de Deus foi tamanha na vida do povo que nem as vestes daquele povo se envelheceu. Versículo 4. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Mas te castiga com o intuito de te fazer perseverar na palavra, te fazer buscar ainda mais, te humilhando, te fazendo passar por provações, por luta, para que você possa reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Talvez já são 21 horas agora, e tem gente que ainda não parou um segundo do seu dia para agradecer a Deus pelo fôlego de vida. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com todos vós. Ah, querido, quão bom seríamos se nós usássemos esse período de tempo que o Senhor está nos provocando a uma reflexão profunda acerca dos nossos caminhos, acerca das nossas vidas, quais são as prioridades que nós temos eleito como imprescindíveis, que nós parássemos um pouco e agradecêssemos ao Senhor por aquilo que temos. Porque afinal de contas, querido, tem gente que tem menos recurso do que você. E você ainda tem algo. E muitas vezes não é grato ao Senhor. Agradeça a Deus. A Bíblia vai dizer que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Querido, talvez você nem percebeu, mas Deus já te concedeu tantos livramentos no dia de hoje. E você, talvez, preocupado com o dia de amanhã, se vai ter comida na mesa ou não. Antes de te preocupares com essas coisas, lembra-te que existe um Deus no céu,
que é criador de todas as coisas, mas que também é sustentador pela palavra do seu poder, e que ele está nos dizendo que esse período de tempo ele está nos provando, está nos humilhando, está nos submetendo ao jugo para saber o que está no nosso coração, porque nesse período de crise, querido, são revelados os valores que estão contidos ali no âmago do nosso coração, ali dentro, ali onde ninguém tem acesso, só a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que em Hebreus, no capítulo de número 3 e versículo de número... Hebreus capítulo 4, versículos de número 12, vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão entre a alma e o espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se tem algo que o Senhor conhece, Ele conhece o teu problema. Ele conhece o teu coração. Ele sabe do que tu estás passando. Ele sabe que os dias são maus, mas Ele te deseja lembrar nesse momento que Ele está cuidando de ti, que Ele está cuidando da tua casa, que Ele está cuidando da tua família, que Ele está cuidando da tua vida e que Ele está conduzindo você a passar pelo deserto, mas não tem te faltado a provisão, não tem te faltado a graça, não tem te faltado o auxílio e o cajado que nos consola em toda a tribulação. Afinal de contas, querido, 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 3 e 4, vai nos dizer que o Deus de toda consolação, Ele nos consola, a fim de que nós, uma vez consolados, uma vez abastecidos, uma vez ministrados sobre a graça do Senhor, possamos também consolar a outros. Ou você acha que o pastor Júnior não tem problema, não passa por privação, não passa por luta? Mas eu sei, querido, que existem pessoas que têm menos recurso do que nós. A palavra de Deus vai dizer ali em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ali no versículo 10 ele vai nos advertir a termos cuidado com o maligno. E nos advertindo, e ali naquela advertência ele diz: porque essas mesmas provações, essas mesmas lutas, essas mesmas tribulações estão se cumprindo na vida dos teus irmãos espalhados pela face da terra. Ou você acha que você está sofrendo sozinho? Querido, se tem algo que é comum a todos, é o sofrimento. Todos nós sofremos, todos nós padecemos necessidade, todos nós passamos por luta, por provação, por angústia, mas a diferença entre o homem de fé e o homem natural é que ele consegue olhar para cima e perceber a provisão de Deus. Perceber os cuidados do Senhor, perceber que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã como demonstração da sua fidelidade sobre as nossas vidas. Essa é a diferença aqui. Essa é a diferença que faz com que você e eu possamos levantar cedo no dia seguinte e partirmos para o nosso trabalho. Tem algumas pessoas que estão em casa, nem todos têm o mesmo privilégio. Mas a diferença que faz com que eu levante cedo e outras pessoas também levantem cedo porque precisam trabalhar é que nós sabemos que a nossa provisão, que o nosso auxílio, que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia vai nos dizer que esse Deus que eu estou te falando agora é refúgio e fortaleza. Salmo de número 46, versículo de número 1. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da provação. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus as abandonou em meio à provação. É mentira do diabo, querido. Deus é aquele que caminha conosco.
é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, é aquele que nos faz andar por lugares altos e nos faz perceber a sua presença ao nosso redor. Nós louvamos a Deus, querido, porque em cada momento da nossa vida nós temos percebido o cuidado e a proteção de Deus para conosco. Eu espero imensamente, do fundo do meu coração, que esses dias aos quais cada um de nós está passando por uma quarentena, por um período de preparação, por um período de resguardo, por um período de tempo em que nós estamos guardados, até impedidos de cultuar a Deus no nosso culto comunitário, que nós possamos usar bem o nosso tempo, que nós possamos empregar o nosso tempo de maneira a consolar outras vidas. Nós percebemos que a palavra de Deus tem poder para ressuscitar mortos, trazer de volta sonhos despedaçados. E a palavra de Deus, ela tem um propósito muito especial na vida daquele que guarda essa palavra. Jesus vai dizer, João, de número 14, Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu quero encerrar com esse texto para que o Senhor ministre a graça sobre a tua vida e sobre a tua família. João, capítulo 14, versículo de número 21. Há uma promessa do Senhor Jesus para todos quantos guardam a palavra do Senhor. E guardar, querido, não quer dizer pegar e botar num canto da nossa casa como uma espécie de amuleto a nossa Bíblia Sagrada. Não. A palavra de Deus vai nos dizer, vai nos dar conta que essa palavra que é viva e eficaz deve estar guardada no nosso coração, a fim de que nós não pequemos contra o Senhor. Mas essa palavra precisa ser praticada, precisa ser observada. E Jesus está dizendo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, escute bem, será amado do meu Pai. Eu também o amarei, disse Jesus, e me manifestarei a ele. Querido, se você deseja ter mais de Deus, da manifestação do seu poder, da sua graça, da sua infinita misericórdia, guarde a palavra de Deus no teu coração. Saiba que tudo o que Deus faz tem um propósito. A Bíblia que diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal em relação a você e a mim. Mas nós precisamos aprender a guardar a palavra, porque guardando a palavra é um indício claro para outras pessoas de que nós verdadeiramente amamos o nosso Deus. E como resposta e consolação, nós recebemos a palavra do Senhor Jesus dizendo que se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Querido, nós queremos mais uma vez agradecer você pelo carinho e pela atenção. Dizer a você que depois desse período de tempo, ou mesmo na sua casa, busque fazer uma devocional e o teu encontro com Deus. Não perde tempo, querido. Procura uma igreja a qual os irmãos irão te ajudar a aprender mais da palavra de Deus, a buscar o Senhor. E eu quero ser um instrumento de Deus na tua vida, para servir de testemunho das grandezas de Deus, de que o Senhor é bom e eternas são
as suas misericórdias. Um forte abraço a você. Deus abençoe a ti e a tua casa também, em nome de Jesus.